Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso que vocês vão curtir muito, que é o autorretrato. Mas o que é um autorretrato? Um autorretrato é quando o artista ele se desenha, ele se faz, ou uma pessoa que está desenhando se retrata, se faz. Então é uma forma de registro em que o artista é o próprio artista, né? Quer dizer, ele se desenha, ele se faz. Para dar sequência ao nosso trabalho, nós vamos começar a falar da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma artista que nasceu em Capivari, no interior de São Paulo. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que ela está com um vestido bem bonito, né? Um vestido exuberante. Se a gente olhar para essa roupa, a gente percebe que a Tarsila do Amaral ela não está indo para o parque, ela não está indo para passear na rua, né? Ela está, do jeito que ela está vestida, ela está indo para uma festa. É isso mesmo, ela fez um autorretrato dela com um vestido que ela estava indo para uma festa que era uma homenagem ao Santos Dumont. Quando a gente olha para esse retrato, autorretrato, a gente percebe que ela prendeu o cabelo, né? Que esta gola desse casaco, com esse pescoço alongado, essa gola valorizou esse pescoço alongado da artista, né? E que o fato de prender o cabelo também valorizou a gola. Então ela era uma mulher muito charmosa, como ela pôde estudar na Europa, ela estudou arte na Europa, ela aprendeu muito, ela trouxe depois esse conhecimento para o Brasil. Então ela tinha um costureiro francês que desenhava as roupas dela e ela tinha um senso estético, né, muito grande, quer dizer, de saber se vestir, saber se colocar. Né? E quando ela fez esse autorretrato, a gente percebe que ela usou as cores aí bem vibrantes, né? Que são cores primárias, vermelho e azul. Neste fundo azul, o que vocês percebem aí nesse fundo? Dá para perceber que ela tem uma luminosidade em algumas partes no fundo, né? A gente vê uma luminosidade aqui em volta da cabeça, em volta da gola, que escurece um pouquinho, mas volta essa luminosidade. E essa luminosidade valoriza o autorretrato dela. Inclusive essa luz bonita que tem aqui, ela dialoga com essa luz bonita que tem na cor da pele dela, né? Ao mesmo tempo, isso vai escurecendo para cá, e a gente vê que ela trabalha com tonalidades nesse fundo. Então, ela não faz um fundo, uma pintura azul qualquer. Ela faz um azul que ele vai do mais claro para o mais escuro, que a gente chama isso na pintura de monocromia, né? E ela se fez numa posição de frente, frontal, bem de frente. Se a gente passar uma linha, passar um traço bem no meio do nariz dela até essa orelha, essa metade está igual a essa metade. Quando a gente fala que um lado é igual ao outro, como é que chama isso? Simetria, né? Então, o rosto bem de frente mesmo, onde você percebe a fisionomia dela. Era uma mulher muito elegante, tinha muita autoestima, se valorizava, e isso fica muito claro no autorretrato dela. Aqui a gente tem o José Antônio da Silva. José Antônio da Silva vai usar a cor de uma maneira muito diferente. Primeiro que ele vai usar as cores primárias, ele sempre se utilizou de cores primárias e secundárias. Ele é um artista autodidata. Autodidata. O que é um artista autodidata? É aquele que aprendeu a fazer sozinho, a partir da vivência, das experiências que ele teve. Ele não teve uma escola, ele era um grande observador. E aí ele fez um autorretrato dele se pintando, né? Ele nasceu no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Ele era um agricultor e trabalhava nas lavouras, né, de algodão. Era um trabalhador rural, porque na região lá tinha muitas fazendas, né? E gostava de pintar.
E aos poucos, ele pintando, ele foi sendo conhecido, né? E ele acabou sendo reconhecido internacionalmente. Quando a gente olha as pinceladas do João Antônio da Silva, a gente vê que ele faz umas pinceladas como se fossem pontinhos grandes, né? E ele trabalha muito pouco essa questão da mistura de cor, ele trabalha com a cor mais separada, mas é um jeito muito refinado, muito bacana de usar a cor, né? Ele está sentado, né? Dá para perceber que o banco não se encaixa totalmente no bumbum dele, porque ele não era um artista que tinha essa preocupação de fazer a profundidade, né? Ele pintava com os recursos que ele tinha, então os recursos dele não tinham uma técnica, é do jeito que ele sabia fazer. E aqui atrás a gente vê que tem uma cobra que está atrás aqui do banco dele subindo, né? E a pincelada que ele faz no fundo se mistura com a pincelada que ele faz no corpo. Aqui a técnica que ele usa era do pontilhismo, fazendo pontos, mas pontos com a cor, com o pincel, né? Ele está aí de máscara porque ele tinha alergia, ele tinha uma alergia à tinta, né? Aos produtos químicos. Aqui uma nova pintura do Antônio da Silva, de 1976, para vocês verem como, embora essa pintura tenha uma profundidade, você vê que tem um caminho aí, que essa linha marrom que está aqui, leva a gente a perceber um caminho que vai se afunilando. Isso tudo é fruto da observação dele. Tem uma linha do horizonte lá longe, que é essa linha que separa o céu dessa grama aqui. Mas ele não está nem um pouco preocupado em fazer uma pintura realista, que mostra a cor da pele dele como é. Pelo contrário, ele usa as pinceladas aqui, só que aqui já não é mais pontinhos, são risquinhos, né? Ele joga uma linha azul aqui em volta do olho, outra verde aqui em volta da orelha, pinta um rosto de vermelho misturado com azul, e ao mesmo tempo ele sabe muito bem combinar as cores, né? E ele coloca aqui autorretrato de Antônio da Silva, ele coloca adeus meus 15 anos, que provavelmente estava se sentindo mais velho. Agora notem como o contexto, o cenário da onde ele viveu está representado aí, né? Provavelmente é um cenário lá do interior, onde tem essas graminhas que tinham as fazendas, né? Edgar de Souza já faz uma pintura completamente diferente do José Antônio da Silva. O José Antônio da Silva não estava preocupado com técnica, ele fazia um retrato, um autorretrato, ele fez o autorretrato do jeito que ele sabia fazer, com os recursos que ele tinha, né? Aqui a gente já vê que Edgar de Souza já tinha mais técnica. Todas essas pinturas anteriormente foram feitas com tinta a óleo. E aqui, o que material Edgar de Souza fez? Ele usou lápis de cor, né? Aí a gente percebe no cabelo, aonde você vê aqui o azul, que seria a linha feita pelo lápis, já não é mais uma linha, é um fio de cabelo. De tão bem feito e tanta familiaridade que ele tem com o material. Ele vai fazendo a luminosidade nos fios de cabelo aqui, a luz que tem aqui, né? Na barba, dá para perceber a barba que está por fazer. E tem uma coisa muito interessante que ele inova nesse autorretrato. O que é? É que ele está fazendo um biquinho, né? Um biquinho assim. Esse biquinho é porque ele quis fazer um autorretrato divertido, porque se a gente olha para os autorretratos anteriores, por mais que tenha uma ludicidade, uma coisa assim, lúdica no sentido de ser ingênuo, na pintura do José Antônio da Silva, que a Tarsila tem feito de uma maneira séria, a gente percebe que os autorretratos e retratos, geralmente as pessoas não aparecem rindo, né, quando feito por os artistas, principalmente do século XX, século XIX, século XV, então nem se fala. Né? Então, geralmente o autorretrato é uma pose por excelência, que pode estar numa posição de frente, pode estar meio de lado, pode estar de perfil, né? Totalmente de perfil como está aqui, né? Aqui a gente já percebe
no caso aqui da Tarsila do Amaral, totalmente de frente, aqui meio de lado, porque dá para ver o outro olho lá, né? E aqui, aqui a gente vê que está bem de perfil, que só enxerga só um olho, né? Já o Edgar de Souza, ele faz então um autorretrato com uma técnica mais realista, né? Dá para ver as dobrinhas da boca, aqui as dobrinhas que tem na sobrancelha, aqui do olho, né? E ele quis fazer um autorretrato divertido. Lazar Segal. Lazar Segal é um artista que nasceu na Lituânia, antigo Império Russo. Ele veio para o Brasil em 1913, ele ficou apaixonado pelo Brasil. Mas nesse período, em 1919, ele estava morando na Alemanha, num momento de pós-guerra. Foi após a Primeira Guerra Mundial que ele fez essa pintura. E aqui ele teve muita influência de um movimento, de um jeito de pintar que se chama expressionista. Quer dizer, isso coloca toda a emoção na tela, né? Toda a angústia, toda a seriedade, todo o tormento que a pessoa está passando. O Lazar Segal viveu num momento de pós-guerra, né? No final da praticamente depois da Primeira Guerra Mundial. E fora que, além disso, nesse momento ele ainda usava as cores mais fechadas, porque ele morava na Alemanha. Quando ele chegou no Brasil, que depois ele veio para o Brasil em 1923, aí as cores dele se tornaram cores mais alegres. Por quê? Porque o Brasil é um país tropical, onde a luz do sol é mais intensa. Na Alemanha é um país, por mais que tenha sol também, a luminosidade não é tão intensa como no Brasil, né? Lá faz muito mais frio. Então as cores também que ele usa, a paleta de cores é mais fechada, né? Interessante também que ele usa formas geométricas nessa pintura. E a expressão do olho é uma expressão sombria, né? Fechada. E tem tudo a ver com o momento de vida do artista, com o fato de ele estar na Alemanha, né? Tanto que logo depois, em 1923, ele veio para o Brasil, porque ele acaba vindo morar no Brasil. Usa umas cores bem fechadas, as pinceladas grossas de tinta. E o cenário aqui, não dá para muito bem perceber a gola da blusa dele, né? A manga, não dá para entender aonde está o pescoço, né? Se o pescoço está aqui, se está aqui no ombro, pescoço. Então, e é proposital isso, que aqui ele já está começando a entrar num processo que a gente fala de se utilizar formas geométricas, né? Que é mais abstrato, quando se utiliza mais formas geométricas. Flávio de Carvalho, esse já fez um autorretrato bem colorido, mas não é porque é bem colorido que seja alegre, né? Quando a gente olha para a expressão dele, ele passa uma expressão preocupada. E o que mais chama atenção no autorretrato dele, o que é? São as sobrancelhas, né? Que realça o olhar dele, um olhar sério, preocupado. E como é o cenário nesse trabalho aqui dele? Tem a figura que ele tem o fundo. A gente vê que a figura e o fundo se misturam. O rosto dele está misturado, como se fosse um plano só. Não tem figura e fundo, tem uma mistura de figura e fundo. Ele usa a tinta direta do tubo, com camadas grossas de tinta. Ele constrói a pintura pela tinta. Diferente daqui do Edgar de Souza, mesmo aqui, embora tenha uma certa semelhança, porque aqui ele usa massa de cor, mas é bem diferente, porque aqui ele usa muita massa de cor e as cores são bem coloridas, né? Ele é um artista que nasceu no Valinhos, né? Ele é no Rio de Janeiro. Bom, aqui a gente tem todos os autorretratos e a gente percebe como cada um se observou de um jeito, de acordo com a sua vivência, as suas experiências de vida, com tudo que ele aprendeu.
Então, ele se representou de acordo com aquele momento em que ele estava vivendo naquele determinado país. O Edgar de Souza estava em São Paulo, Flávio de Carvalho, ele mora em São Paulo, morou em São Paulo, né? Mas, por exemplo, o Lazar Segal estava lá na Alemanha, né? E eles trazem consigo toda uma bagagem de tudo que eles aprenderam, né? E que vivenciaram, e isso ele acaba sendo importante na hora de fazer um autorretrato. Então, a Tarsila do Amaral foi uma artista assim, muito inteligente, muito exuberante, dá para ver isso no autorretrato dela. Né? No caso de Antônio da Silva, que é uma pintura mais simples, mas nem por isso menos importante. Né? Porque ele era autodidata, foi autodidata, então aprendeu a fazer sozinho, utilizou recursos que ele tinha, né? Então agora, levando em consideração as cores, o cenário, que a gente vê que todos os autorretratos têm cenários, né? Diferentes, mas tem. Levando em consideração as formas, né? A importância da figura do autorretrato ser tema principal do trabalho, e aí tem um cenário atrás. Vocês vão fazer a proposta da aula, que é realizar um autorretrato de memória ou observação, porque tem duas maneiras de a gente fazer um autorretrato. Ou a gente se lembra de como a gente se lembra como é meu olho, minha boca, meu nariz, se meu olho é grande, se é pequeno, se meu cabelo é liso, é áspero, né? Como é que é meu pescoço, meus ombros, ou eu procuro lembrar de como eu sou, ou eu observo no espelho. Eu me observo no espelho e vou fazer olhando. Então, o espelho vai me ajudar a observar e ver como eu estou naquele momento, como eu sou. Então, realizar um autorretrato de memória ou observação, considerando os elementos pontos, linhas, formas. Porque, por exemplo, se eu quiser usar forma geométrica no meu autorretrato, eu também posso. Cores, então eu posso trabalhar com cores primárias, secundárias, posso usar cor sobre cor, posso trabalhar com tonalidades, levar em consideração o espaço. O que é esse espaço? O espaço da folha, eu vou fazer meu autorretrato pensando que ele tem que ser o principal, a figura principal do trabalho, e aí pensar num cenário. A figura é o autorretrato, o cenário que está atrás, que eu posso fazer no lugar que eu quiser, inclusive eu posso estar vestido como eu quiser, né? Tá? Eu quero fazer um autorretrato meu no meu quarto, com a janela atrás aberta. Aí eu quero fazer um autorretrato meu na minha fazenda, que eu tenho uma fazenda no interior, mostrando atrás como que é. Aí eu quero fazer um autorretrato, colocar um fundo atrás, como a Tarsila, e trabalhar com tonalidades, né? Para realçar o meu autorretrato. Levar em consideração também as posições do rosto, se está de frente, se eu vou estar de frente, se eu vou estar de lado, se eu vou estar meio de lado, se eu vou estar com a mão no queixo. Então, eu vou pensar como que eu vou fazer o meu autorretrato, como eu quero me mostrar. Você vai trabalhar com o seu jeito pessoal de ver, inserindo você em um contexto. O contexto é um lugar em que você está, como você vai se representar, né? Quer dizer, que roupa você vai estar. O material você vai usar lápis grafite, lápis de cor para pintar. Se você quiser ir direto pela cor, desenhando pela cor e fazendo também pode, mas eu sugiro que você desenhe primeiro se observando, de preferência no espelho. Mas se você quiser fazer você de memória também, pode fazer, né? No papel sulfite A3, grande, então cuidado para não se fazer bem pequenininho, em uma folha grande. E aí, se você for fazer de observação, você precisa de um espelho para se olhar. Então, um bom trabalho para vocês. Aí, depois que vocês terminarem o trabalho, eu vou estar andando pela sala onde vocês estão fazendo, conversando, né? E aí a gente vai colocar todos os trabalhos, vou fazer uma apreciação dos trabalhos. Como cada um fez, elementos que utilizou, tá bom? Então vamos começar o trabalho de mãos à obra.